Shalom, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Quero neste momento compartilhar uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Desejo que te vá bem, assim como bem vai a tua alma, em nome de Jesus. Gostaria de convidar a buscarmos a presença do nosso Deus, buscarmos essa graça da presença de Deus em nossas vidas, amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos buscar a presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, neste momento nós te damos graças, nós te exaltamos, glorificamos e bendizemos ao Senhor em espírito e em verdade. Que o Senhor venha nos conduzir e nos direcionar nesse exato momento. Queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua voz. Senhor, repousa sobre nós o teu espírito, o espírito de sabedoria e de inteligência, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Repouse sobre as nossas vidas, nos avivando, nos edificando, nos fortalecendo e nos direcionando no centro da tua vontade. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, dai-nos espírito de oração, espírito de revelação, espírito de sabedoria e de pleno conhecimento do Senhor, espírito de adoração e de intercessão. Espírito Santo, seja conosco nesta hora. Traz as revelações através da palavra que é viva e eficaz. Nos conduz e nos direcione, Espírito Santo, em nome de Jesus. Espírito Santo, fale conosco e nos direcione nesse exato momento, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Glória a Deus por isso. Amém, meus amados? Pessoal, mediante esse tempo que nós estamos passando, vivendo, na verdade, quais são as vozes, ou qual é a voz que tem ecoado sobre a sua vida? Qual é a voz que tem ecoado nesse tempo que nós estamos passando? É a voz do medo, da angústia, da ansiedade, a voz da depressão, a voz do suicídio, a voz do pânico, a voz das perdas, a voz, e agora? Qual é a voz ou as vozes que tem ecoado nesses momentos? No momento que nós estamos passando, nesse tempo que nós estamos passando, qual é a voz ou as vozes que tem ecoado? Qual é a voz que tem ecoado aos seus ouvidos? Qual é a voz que tem ecoado dentro de você? Qual é a voz que nós temos ouvido? E é de suma importância que nós vamos distinguir qual é a voz que tem ecoado. Ecoado dia após dia em nossas vidas e principalmente nesse momento que nós estamos passando. Qual é a voz que tem ecoado? Qual é a voz que tem permanecido aos nossos ouvidos? Que nós vamos ter ouvidos inteligentes e ativos para saber distinguir, discernir a voz que devemos ouvir, a voz que deve ser ecoada, a voz que tem que dar o comando para que nós possamos seguir e vencer todos os momentos das nossas vidas. E que a cada dia nós possamos ter a nossa audição aguçada diante da presença de Deus. Possamos ter a nossa audição, que a nossa audição seja sensível. Essa voz que é a voz de Deus, a voz de muitas águas, a voz que cobre todas as outras vozes, a voz de Deus é a voz de muitas águas. Ou seja, a voz com grandes ruídos, a voz que cobre todos os ruídos que possam surgir em nossas voltas, em nosso meio, sobre as nossas vidas. É a voz de Deus, a voz de muitas águas, a voz que cobre todas essas outras vozes que em momentos das nossas vidas vem ecoando, vem falando, vem fazendo burburinho aos nossos ouvidos. Mas que a cada dia nós possamos ter a nossa audição sensível
à voz de muitas águas, sensível à voz de Deus, a voz do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Que nós possamos ter essa sensibilidade de saber distinguir através do Espírito Santo qual é a voz que tem que ecoar, a voz que tem que permanecer em nossas vidas. E o Espírito Santo é Ele que testifica ao nosso coração o que é de Deus, o que não é de Deus. Então que a cada momento, a cada instante, o Senhor possa nos dar essa sensibilidade de audição. Que nós vamos ter aguçado essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus, a voz de muitas águas. A voz que encobre todas as outras vozes que surgem em nosso dia a dia. É a voz de Deus. E eu já quero declarar em nome de Jesus Cristo a sensibilidade da audição. Eu quero declarar uma sensibilidade direcionada, avivada, uma sensibilidade do Espírito Santo nesse exato momento, para você ouvir a voz de muitas águas, para você ouvir a voz que deve ecoar e permanecer sobre as nossas vidas. Então que o Espírito Santo nesse exato momento nos direcione e a cada momento das nossas vidas, como dizem Oséias, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E quando nós conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor, a cada dia que passa, nós vamos ter mais aguçada essa sensibilidade de todos os órgãos, na verdade, essa sensibilidade de poder ouvir a voz de Deus. E é de suma importância que nós devemos parar para ouvir a voz de Deus. Mas em meio a uma situação, de corrida, uma situação onde nós nos movemos, essa voz também ecoa. Porque um dia, correndo numa situação, correndo no momento físico mesmo, correndo, conversando com Deus, mediante uma corrida, eu ouvi a voz de Deus. Uma voz que ecoou, que estremeceu o meu ser, que estremeceu o meu espírito, que estremeceu o meu corpo. E essa voz ecoou dentro de mim, essa voz ecoou sobre os meus ouvidos. E quando essa voz ecoou, a intensidade dessa voz me impactou. A intensidade desta voz estremeceu o meu ser, estremeceu o meu espírito, estremeceu o meu físico. A voz de Deus é uma voz de muitas águas. Ela é intensa. A voz de Deus, ela é intensa. E esta voz, ela cobre multidões de vozes que tem ecoado sobre as nossas vidas. Jeremias, ele fala sobre essa voz que ecoa. Ezequiel também fala sobre isso. João também fala. A voz de muitas águas. Essa voz é essa voz que tem ecoado sobre as nossas vidas dia após dia, em nome de Jesus Cristo. E a voz que ecoa é poderosa. A voz que ecoa, a voz de Deus, a voz de muitas águas que ecoa sobre as nossas vidas, ela é poderosa. E ela sempre vem ao nosso favor, em nosso favor. Essa voz que ecoa, que manifesta o poder de Deus, que manifesta a glória de Deus, que manifesta a autoridade de Deus, esta voz, ela ecoa em nosso favor. Esta voz, ela ecoa em nosso favor. Amém? Mas também, algo sobrenatural que me vem agora à mente. A voz de Deus, além de ser essa voz que ecoa sobre muitas águas,
branda. Isso depende muito da situação, depende muito do momento, mas a voz de Deus, ela é intensa. A voz de Deus, ela é poderosa. E eu quero compartilhar, lá em Salmos 29, fala sobre a voz de Deus na tempestade. A voz de Deus na tempestade. E diz assim, a partir do 3: a voz do Senhor ecoa sobre o mar. O Deus da glória troveja sobre o imenso mar. O Senhor fala. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os grandes cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Faz os montes do Líbano saltarem como bezerros. Faz o monte Hermon pular como novilhos selvagens. A voz do Senhor risca o céu com relâmpagos. A voz do Senhor sacode o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Gades. A voz do Senhor torce os fortes carvalhos e arranca as folhas dos bosques. Em seu templo todos proclamam glória. O Senhor comanda as águas na inundação. O Senhor governa como rei para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor os abençoa com paz. Nós vemos aqui as fortes tempestades revelam o poder de Deus. Olha só, as fortes tempestades revelam o poder de Deus. Deus, ele é um Deus grandioso, é um Deus todo-poderoso, e esta voz ecoa sobre todos nós. Essa voz ecoa de uma forma sobrenatural, de uma forma intensa e poderosa, sobre toda a estrutura dos céus, da terra, aonde Salmos 18, 13 diz assim: trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz, e houve um granizo e brasas de fogo. O Senhor levantou a voz e houve um granizo e brasas de fogo. O Senhor levantou a voz e algo sobrenatural aconteceu. Quando o Senhor levanta a sua voz, algo sobrenatural acontece. Algo impactante acontece. Seja ao estremecer de toda a nossa estrutura emocional, física e espiritual, de toda a nossa estrutura, ao estremecer, quando Deus levanta a sua voz. A voz do Senhor ecoa sobre o mar. A voz do Senhor ecoa sobre a voz de muitas águas. Ou seja, quando a voz do Senhor ecoa no mar, é um grande fluido, sim ou não? Quanto mais perto você está de uma queda d'água, mais você ouve o barulho, a intensidade, não é assim? Quanto mais longe você diminui a intensidade do ouvir, mas quanto mais perto, você ouve mais a voz de Deus. Ou seja, quando nós estamos mais perto de Deus, nós conseguimos ouvir mais nitidamente a voz que ecoa, a voz de muitas águas. Nós conseguimos discernir, quando nós estamos mais perto, nós conseguimos discernir a intensidade desta voz que ecoa, a voz de muitas águas. Essa voz que quando levanta, houve um grande granizo e brasas de fogo, ou seja, algo sobrenatural acontece. Mas quando nós estamos longe, fica muito longe, não dá para distinguir essa voz, essa queda de água. Não acho que é uma cachoeira, eu acho que é algo que eu não sei, que eu não consigo discernir. Só sei que parece que é uma água caindo. Nós não conseguimos distinguir quando nós estamos longe. Mas quando nós estamos
perto, nós conseguimos discernir a intensidade e a fonte da onde está jorrando esta água. Ou seja, a fonte aonde está ecoando esta voz. Quanto mais perto de Deus, nós conseguimos distinguir a intensidade da voz de Deus. Quanto mais longe, nós temos maior dificuldade de distinguir qual é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz poderosa, a voz que ecoa, a voz que faz estremecer todo o nosso ser. E quando Deus ele levanta a sua voz, algo sobrenatural acontece. E que nós possamos saber discernir verdadeiramente qual é a voz que está ecoando nesse tempo que nós estamos passando. Lembre-se, quanto mais perto você consegue identificar a intensidade e a fonte. Quanto mais longe, você tem dificuldade de identificar a voz e enxergar a fonte. Então, que a cada dia nós possamos chegar mais perto de Deus, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Lembre-se, a voz de Deus é a voz que ecoa sobre todas as vozes. A voz de Deus é a voz que sobressai sobre todas as vozes. A voz de Deus é poderosa. As fortes tempestades revelam o poder de Deus. As fortes tempestades revelam o poder de Deus. Que a cada dia nós possamos ouvir mais a voz de Deus, que a cada dia possamos estar mais perto, para que possamos distinguir a intensidade e a fonte que está ecoando sobre os nossos ouvidos. Que nós vamos ter ouvidos inteligentes e ativos para ouvir a voz de muitas águas, a voz que é única, a voz que faz estremecer o sobrenatural, a água que faz estremecer o nosso corpo, alma e espírito. A voz que faz estremecer o emocional, o físico e o espiritual. A voz que faz estremecer o sobrenatural. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre ti a tua face e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, venha guardar e proteger os vossos corações, venha guardar e proteger os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Lembre-se, quanto mais perto você consegue discernir melhor a voz que ecoa. Que o Senhor te abençoe e te guarde.